pessoal. Boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite. Esperar o pessoal chegar. Feriado no Rio de Janeiro, não é? Hoje é dia 23 de abril. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo jóia? Ai, que legal estar aqui hoje, falando de um assunto com vocês que eu gosto muito, tá? Eu curto demais. Quem tá próximo, quem já me conhece há mais tempo, sabe dessa minha relação mãe, dentista, educadora. Então, assim, é muito legal estar aqui falando desse assunto com vocês hoje, tá? Boa noite, Rômulo, Fernando, Tati, tudo bem? A gente vai falar hoje da linguagem de amor das crianças. Boa noite, tia Tati. Ó, coisa boa, hein, Rômulo? Ninguém tá sabendo ainda, hein? A gente vai falar sobre a linguagem do amor das crianças, tá? Mas a gente começa falando sobre o amor das crianças, mas vocês podem imaginar de todas as pessoas que estão à nossa volta, porque tudo que a gente falar aqui serve para todos os tipos de relações. E é muito bacana mesmo, sabe? Se a gente entender muito, assim, essa relação interpessoal, a gente vive hoje no mundo, né? Vamos dar, enquanto o pessoal chega, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vive num mundo em que a gente corre muito. Então a gente corre muito para conquistar e conseguir as coisas. E as relações pessoais, elas estão ficando um pouquinho abaladas. Principalmente as relações em casa, com os filhos, porque os pais precisam trabalhar muito. Hoje mãe e pai trabalham muito. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa sair. Então acaba que a gente fica menos tempo com os nossos filhos, se a gente fica menos tempo com eles, acaba que de alguma maneira rola um certo conflito, um certo atrito, e é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, tá? A gente tem 5 linguagens de amor que as crianças entendem. O que são essas linguagens de amor? É como as crianças entendem o amor que a gente transmite para eles. Isso dentro de casa, isso no trabalho. Eu falo por eu trabalhar com crianças, tá? Quem trabalha com crianças sabe disso. Uma criança nunca é igual a outra. Uma criança nunca vai ser igual a outra. Então, a maneira com que ela recebe aquilo que eu ofereço é diferente de uma para outra. Eu sou o adulto, então eu que vou perceber, e se eu tiver um conhecimento disso, eu consigo conquistar essas crianças. São 5 tipos que a gente estava falando, então. A gente tem o tempo de qualidade, a gente tem o toque físico, a gente tem os presentes, a gente tem os atos de serviço e a gente tem as palavras de afirmação. Como são muitos assuntos, eu dividi em duas lives, tá? A gente vai falar hoje dos 3 primeiros, pra gente falar de uma maneira bem calma, bem tranquila, com bastante exemplo. E a gente vai depois completar e finalizar na próxima live, falando dos outros 2 que faltaram, tá? Se eu perguntar assim hoje, para qualquer mãe, qualquer pai, se eu perguntar, você ama seu filho? Nossa, é lógico. A resposta é qual? É lógico. Eu amo? Como que não? Agora eu vou fazer uma outra pergunta junto com essa. Tá, lógico, eu entendo, você ama seu filho. Agora, o seu filho, ele entende o seu amor por ele? Ele entende a maneira que você está transmitindo esse amor por ele? Aí é onde a gente começa a pensar. Porque a gente tem certeza que ama e a gente tem certeza que está dando esse amor. Mas será que aquela cabecinha, da maneira que a cabeça dele entende, tá chegando na mesma proporção que a gente está oferecendo, né? Uma criança até 4 anos de idade, gente, ela precisa de todas as formas de amor o tempo inteiro, tá? Uma criança até 5 anos,
ela é emoção. Ela não usa razão. Por isso que tudo que ela vai querer, ela faz chorando. Ela está com fome, ela não fala, eu estou com fome, ela chora. Ela está com sede, ela não fala, eu estou com sede, ela chora. Ela está com sono, a criança não fala que está com sono, ela luta contra o sono, ela chora, ela esperneia, mas ela não fala para você, não, mãe, eu estou com sono. Não, então eles são pura emoção até ali próximos 5 anos de idade. Com 5 anos, eles começam ali, poxa, eu sei que eu sou alguém. Eles começam a entender que eles são alguém no mundo, que eles estão inseridos e que eles são realmente uma pessoa, tá? E a partir dos 7 anos é que eles começam ali a ter aquela noção de razão, que aí eles começam sim a racionalizar, eles começam a passar pra gente, olha, eu tenho isso, eu estou sentindo isso. Então a gente tem que entender que tem essas fases e que conforme ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai conseguindo lidar melhor com as suas emoções, os seus sentimentos e entrando na razão para passar isso pra gente. Então, seja qual for a linguagem de amor da criança, eles precisam receber todas. Só que uma vai se sobrepor. Oi, Gláucia. Tô com saudade, hein? Uma vai se sobrepor. E é essa que a gente vai poder utilizar mais dela no dia a dia. Sabe? Então a gente usa de todas. É legal a gente conhecer porque a gente vai saber a cada momento quando a gente vai precisar usar uma, usar outra. Mas tem uma que sobrepõe, que é aquela que na hora da crise, se a gente usar, ela dá uma bela de uma ajuda. Outro ponto importante é que as crianças, gente, elas são crianças e elas vão agir como crianças sempre. E na maioria das vezes, o comportamento dessa criança ela não é agradável para um adulto. Outra coisa que a gente precisa entender, o comportamento da criança, na maioria das vezes, ele não é agradável pra gente, mas é um comportamento de criança e eu preciso entender que ela é uma criança. Não ela entender o que eu sou um adulto e que eu quero transmitir para ela como uma adulta. Então, esse comportamento que muitas vezes, pra gente, ó, eu com caneta de filho de novo, ó. Muitas vezes, pra gente é desagradável, para ele é super normal. Então eu sou adulto. Então se eu sou adulto, eu vou precisar aprender a lidar, eu vou precisar aprender a mostrar todo o meu amor para essa criança de uma maneira que ela, do jeitinho dela, entenda, tá? Nós somos responsáveis por oferecer abrigo, casa, comida, roupa, tudo isso nós somos responsáveis pelas nossas crianças. Mas também, e não menos importante, a gente é responsável por oferecer a eles todo o apoio emocional e mental. Então a gente luta tanto para dar todo esse apoio material, mas o apoio mental e emocional da criança, ele também vem de dentro de casa. Então é importante que a gente saiba lidar com isso. E dependendo do que ela recebe dentro de casa, é a maneira com que ela vai lidar com os relacionamentos dela fora de casa e também com as autoridades. Se ela vai, em relação a um professor, em relação aos pais, em relação a uma avó, em relação a uma pessoa que seja uma autoridade perante ele. O que ele recebe em casa de amor é a maneira com que ele vai lidar fora com outras autoridades. Então, assim, não é eu ser rancorosa dentro de casa ou murmuradora que vai fazer com que essa criança seja obediente. Não. É a quantidade de amor que essa criança recebe que vai fazer com que ela entenda e que ela entenda até que a autoridade que está ali tem consistência naquilo que está apresentando. Sabe? Ei, tio Dudu! E assim, vamos pensar na criança. A gente precisa manter o tanque da criança cheio. O que é um tanque da criança? É o tanque de amor, o tanque emocional.
dessa criança, a gente precisa manter ele muito cheio. E como que a gente faz isso? Pensa num carro, né? Um carro, eu preciso abastecer esse carro. Mas o carro, ele funciona até lá na reserva. Mas a criança não. A criança, quando já está em meio tanque, ela já começa a dar chute. Aí ela já começa a fazer uma pirraça, ela começa a fazer uma birra, ela começa... Então, o tanque da criança, ela precisa estar sempre cheio. Ele não pode esvaziar. Tá? E essas linguagens de amor são as linguagens que enchem esse tanque e que deixam essa criança segura, deixa ela bem. Quando a gente descobre a linguagem de amor dos nossos filhos, não quer dizer, nossa, pronto, agora o meu mundo é maravilhoso, não tem mais briga aqui em casa, não tem mais pirraça, todo mundo come tudo bonitinho, todo mundo dorme na hora certa, ninguém fica cansado. Não! A vida ela continua, a vida ela é normal. Os contratempos da vida, eles continuam. Eles vão existir, até a gente precisa deles. A gente precisa daquele, né, que nem aquele filminho que tem a tristeza e a alegria. Eu esqueci o nome dele agora. Mas assim, a tristeza ela é muito importante para que a gente dê valor nos relacionamentos e nas alegrias. Então, vai continuar acontecendo os contratempos. O que vai mudar é a nossa maneira de agir frente aos contratempos, porque a gente vai ter um conhecimento muito bacana. E esse conhecimento vai fazer mudar o que pode acontecer. A gente pensa nas crianças também, vou fazer uma outra analogia, como se eles fossem flores. O que precisa? Flor a orquídea, que é uma flor que a gente demanda mais cuidado. Vou dar um exemplo da orquídea. A gente precisa regar, a gente precisa cuidar. Senão, essa flor murcha e fica implorando por água, fica implorando por cuidado. Os nossos filhos, a mesma coisa. Se a gente não cuida, se a gente não rega, eles vão implorar por isso. E de uma maneira que pra gente não é legal, porque a gente não gosta de lidar com birra de criança. E eles podem até acabar indo pedir esse amor num lugar fora de dentro de casa, que é outra coisa que a gente também não tá afim. Principalmente nos dias de hoje. Então, a gente rega, a gente enche, a gente mantém o tanque deles lotados para que dê tudo certo. Então, vamos lá, ó. A gente vai falar de 3 hoje, tá? A primeira que a gente vai falar hoje é o toque físico. Gente, Oi, Lu! Se tiver alguma dúvida, que saudade! Se tiver alguma dúvida, pode ir escrevendo e eu vou parando, a gente vai batendo um papo durante a conversa, tá? O toque físico, gente, toque físico, o jeito mais... Ai, que lindo, a gente tá com saudade, Lu. O toque físico é o jeito, assim, abraços e beijos. É o jeito mais simples, o jeito mais fácil da gente demonstrar a nossa linguagem de amor, que a criança entenda, se essa for a da criança. É o toque físico, abraços e beijos. A gente tem também, assim, aquela brincadeira. Pega o bebê, joga o bebê, abaixa o bebê, sabe? Brincar de cosquinha, brincar de luta, fazer cafuné. Tudo isso são maneiras são toques físicos, né? A gente está encostando. Para muitas crianças é muito importante esse toque, aquele abraço, aquele carinho. Então essa pode ser a linguagem de um dos filhos de vocês que está em casa, tá? Eu vou dar um exemplo assim, aqui em casa eu sei quais são as linguagens das crianças, mas vamos sair, eu tenho 2 em casa, mas como eu convivo com muita criança o dia inteiro, isso me ajudou muito no sentido que as crianças não são da mesma maneira. Então tem criança que não gosta de abraçar e beijar, e tudo bem. Então, quando a gente faz assim, beija a titia que tá ali, se a criança não gosta, ela não vai fazer. E, infelizmente, dentro dela, isso vai ficar muito ruim, sabe? Não gosta, tudo bem. A gente, toca aí. Um toca aí é um toque físico. E aquilo já acalentou aquela criança, aquilo já ficou de uma maneira legal, sabe?
Em alguns casos, o nosso dia é muito corrido. A gente faz muita coisa, os pais fazem muita coisa. Então, em alguns casos, a gente acaba só tocando nos filhos nos horários de rotina. A gente acaba só tocando nos filhos naqueles horários de banho, de trocar roupa, de colocar para dormir. E a gente não faz isso além da obrigação. Não é porque assim a gente tem as obrigações, mas a gente não faz isso além dos momentos de obrigações. Então é uma coisa para a gente já ficar atento. Além dos momentos das obrigações, a gente dá esse toque físico que às vezes a gente nem percebe. É uma das formas de amor mais fáceis de ser usadas. Com o bebê a gente faz muito. Com o bebê a gente toca, a gente faz massagem, e vai trocar uma fralda, já está ali fazendo um carinho. Conforme eles vão crescendo, a gente vai tendo a ideia de que eles não vão querendo mais tudo isso. E a gente vai chegar num ponto que vocês vão gostar. Às vezes a gente não dá conta nem do nosso próprio comportamento. O nosso comportamento vai ditar o comportamento das crianças. Então, se eu tenho um comportamento um pouco agitado, a galera vai ficar agitada. Se eu tenho um comportamento um pouco mais ali bruto, a galera vai ficar um pouco mais bruta. Então, se eu quero que meu filho tenha um determinado comportamento, haja de uma determinada maneira, eu preciso mudar o meu para que ele aprenda do jeito que eu imaginei. Tá? A gente, aquela questão do exemplo, a gente sempre é o exemplo. Então, o nosso comportamento faz muita diferença. E o toque físico é uma das vozes mais fortes, assim, do amor, porque quando a gente está triste, quando a gente está meio para baixo, a gente recebe um abraço, não tem coisa melhor. O carinho instintivo que a gente dá aos bebês, e a gente continua quando eles crescem, eu falei isso agora há pouco. Então, assim, o bebê é instintivo a gente fazer, mas a criança vai crescendo, aí ela vai começando ali a fazer certas coisas e a agir de certas maneiras, deixa eu só aumentar, a agir de certas maneiras, que pode ser que a gente comece a achar assim, poxa, ele não quer mais, ele não tá mais afim, porque agora a gente tem outras coisas para fazer. Não deixem de fazer isso, eu digo, até a adolescência, tá? A gente vai por fases. Então, quando chega ali numa certa idade, os meninos começam a não querer mais, começam a falar, eu não quero mais esse beijo, eu não quero mais esse abraço, mas ele necessita tanto ainda do toque físico, desse carinho físico, quanto as meninas. Então, a gente muda o jeito. Aquelas brincadeiras de lutinhas que eles gostam, aquele tapinha no ombro, aquele toca aí, ele continua recebendo o toque físico. Não da maneira como era bebê, mas a gente não deixa de dar. As meninas não, as meninas são manhosinhas e elas vão por mais tempo gostando daquele abraço, daquele beijo, daquele chamego. Isso não se perde. Na adolescência, a gente ainda está falando do toque físico. É muito importante que as meninas tenham um carinho em casa do pai, para que elas se sintam verdadeiramente amadas, porque a adolescência é um turbilhão de coisas na cabeça, e que elas entendam, isso é verdadeiro, sabe? Isso é real, isso é verdadeiro. Às vezes a gente não tá com o pai presente, mas tem um avô, tem alguém que tá ali e que dá essa substância para a menina e que ela se sinta segura quando ela for enfrentar a adolescência. Os meninos também, sabe? O carinho dentro de casa para os meninos também faz diferença. Então a gente é adolescente, deixa de dar carinho? Não. É adolescente, a gente está ali da mesma maneira dando carinho, tá? Aí a gente tem assim algumas ideias que a gente pode usar. Quando a gente for se despedir ou estiver chegando, aquilo de dar um abraço, de dar um beijo, sabe? Abraçar durante o dia, assim, encontrou pelo corredor da casa, abraçou, foi dar bom dia.
A gente fazer além daquele trivial. Gente, o cafuné, que é muito gostoso. E eu vou falar várias vezes sobre o que eu vou repetir várias vezes o que eu vou dizer agora, mas lê para a criança no colo, os pequenos no colo, os maiores já do lado, mas ter esse momento de leitura, ele junta, ele une. Isso é muito bacana e vocês vão ver que a gente vai usar ele em várias formas de amor, a gente vai usar ele. Então, o toque físico a gente entende como o contato mesmo, esse contato carinhoso, esse contato respeitoso, que deixa esse tanquezinho deles assim, poxa, eu sou amado, eles me amam, né? O segundo que a gente vai falar hoje são as palavras de afirmação. As palavras de afirmação, eles são poderosos meios de expressão de amor, né? E assim, as crianças, elas acreditam verdadeiramente que nós acreditamos muito no que nós falamos, tá? Então, assim, o que a gente fala para eles é uma grande verdade. É nessa hora que a gente precisa parar e pensar numa coisa assim. Eu não posso comparar uma criança com outra. Se eu chego para uma criança e eu falo, olha, o seu amigo é melhor do que você naquilo, ou o seu amigo, ele vai acreditar que você não gosta dele e que você não gosta da maneira que ele está agindo, porque o amigo é melhor. Então as comparações já são uma coisa que a gente não deve fazer nem com o irmão. Olha lá, mas o seu irmão já está conseguindo e você não está conseguindo ainda? Não. Isso faz a criança acreditar que ela não é boa e ela não vai se esforçar para ser. Tá? Outra coisa são termos pejorativos. A gente não usar com as crianças. A gente não chamar as crianças, olha, mas vou falar assim, poxa, você tá maluco? Você é burro. Então, assim, isso é muito ruim. Eles vão acreditar que nós acreditamos no que estamos falando e não vão se esforçar para melhorar, por mais que eles não estejam muito legal naquilo que eles estão fazendo. Eles não vão se esforçar mais, porque eles vão acreditar que não tem mais jeito. Eu não tenho mais jeito, porque se eles já estão falando assim comigo, tá? Então tem que ser tudo de uma maneira positiva. A gente sempre fala coisas positivas para essas crianças. Dentro das palavras de afirmação, a gente tem palavras de afeto, carinho, o elogio, o encorajamento e as palavras de afirmação, que são as positivas, as orientações que a gente dá. Todas digam assim, eu me importo com você. Todas essas palavras transmitem, olha, eu estou me importando com você. Você é importante para mim. Uma coisa importante quando a gente está trabalhando isso é a questão do tom da voz e da fisionomia do rosto. Porque eu falar para uma criança assim, eu te amo, mas eu tô com a cara amarrada, eu tô brava, ela não vai entender. Eu falo para a criança assim, nossa, muito legal o que você fez, e eu tô no celular. Eu não saí dali do celular, eu não tô olhando para ele. Então, assim, quando eu vou falar uma coisa que eu quero encorajar, que eu quero botar essa criança para cima, eu vou falar olhando no olho. A gente perdeu muito isso de falar com as pessoas olhando nos olhos. E isso é muito legal. Isso faz muita diferença. Então, a gente pode começar a treinar com os nossos filhos. A gente fala olhando nos olhos e a gente fala de uma maneira bem positiva. Então, se eu quero falar uma coisa agradável, eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou olhar nos olhos da criança e eu vou falar essa coisa agradável para ela. Se a palavra de afirmação for a linguagem predominante dele, eu abasteci o tanque. Lembra sempre do tanque, o tanque tem que estar cheio, tá? Às vezes, aqui em casa, a gente faz assim, eu vejo que o negócio tá meio saindo do trilho, sabe? Eu falei, vem cá, vamos abastecer esse tanque, porque aqui em casa tem toque físico. Então, assim, vamos abastecer esse tanque, sabe? E eles já sabem. E aí já vem, já abraça, já... Então, eu quebro
aquela coisa que está crescendo, que vai virar um mundo de caos, a gente dá uma quebrada, sabe? Já vira uma coisa mais bacana. E a gente tem uma diferença entre afeto e elogio. Afeto é aquele apreço que a gente tem pela criança, e elogio é aquilo que a gente fala de uma coisa que ela fez. E é muito importante a gente não usar o elogio de uma forma assim, de qualquer maneira. O elogio, ele é para ser usado de uma maneira correta, de uma maneira boa, no sentido que ele fez uma coisa boa, ele vai ser elogiado. Ele não pode ser bajulado. Acho que esse é o termo. A criança, ela não precisa e ela não pode ser bajulada. Então, ela precisa que o elogio seja dado no momento certo. Olha, você fez uma coisa muito bacana. A criança precisava um exemplo, escreveu um texto e aquele texto ficou bacana, a letra ficou bacana. Poxa, seu texto ficou muito bacana. Ele fez um ato e a gente elogiou aquele ato. A gente não ficou bajulando a criança. Ai, você é uma boa menina. Toda hora, ai, você é uma boa menina. Ai, você é uma boa menina. Você é uma boa menina é um elogio. Mas toda hora ele vira bajulação e a criança entende que ele já não serve mais. Então, se ela tiver palavra de afirmação como uma linguagem de amor, já não vai servir mais. Porque aquele tanque dela já não está sendo cheio, que ela já entendeu que aquilo não está sendo verdadeiro mais. E a gente fala do poder do encorajamento agora. Então, a gente elogiou no horário certo, no momento certo. Aconteceu aqui em casa, eu vou contar para vocês esses dias. A minha pequena veio me fazer uma pergunta, assim, a pergunta dela linkava muito bem. Eu achei que ela linkou o trabalho do pai dela com uma certa ocasião. Então, ela linkou e a pergunta dela foi tão coerente para uma criança de 5 anos. Eu olhei para ela, falei assim, filha, que pergunta bacana que você me fez. Aí ela ficou toda cheia, assim, ela ficou toda se sentindo. E assim, e a questão do elogio de surpresa. Ela foi pega de surpresa porque o que ela falou, para ela foi muito natural. Saiu muito natural. E ela foi elogiada verdadeiramente e de uma maneira assim, foi de surpresa. Então, assim, ela não fez uma coisa esperando o elogio, que tem isso também. Para que a criança não acostume a fazer uma coisa só para ser elogiada, só para ganhar um elogio. Porque eles têm que fazer os bons atos, que a gente falou a questão, que a gente já falou em outras lives, a questão do hábito. Elas têm que fazer os bons atos por uma vontade interior, não por uma coisa exterior. Então elas fazem porque é legal, faz bem, é verdadeiro, é belo, é bondoso e a gente faz. Mas para só receber o elogio, na hora que ela não receber, porque nem todo mundo vai elogiar, se a gente acostuma a criança, tia Déia e o bebê, se a gente acostuma a criança a receber elogios à torta e à direito por qualquer coisa, se ela encontrar com alguém lá fora que não haja da mesma maneira, ela vai se sentir mal. Então é onde entra elogiar aquilo de surpresa e verdadeiramente aquilo que eles fizeram com muito afinco, com muita boa vontade. E o maior inimigo que nos impede de encorajar nossos filhos é a ira. Sabe quando a gente chega em casa muito estressado, que todo mundo eu sei que chega do trabalho e tá realmente uma raiva, uma coisa dentro de si. Infelizmente, as pessoas que mais levam são os nossos filhos. Porque a gente chega e essas crianças estão ali. E a gente acaba descontando aquele cansaço, vamos dizer assim, neles. Então, eles vêm com
querendo mostrar alguma coisa, querendo falar alguma coisa, e a gente não dá uma palavra bonita, não dá uma palavra de afirmação, a gente não dá uma palavra bonita, e a gente fala assim, sai pra lá, não fica aqui, não quero. A criança, ela vai obedecer. Ela vai obedecer, mas ela não vai obedecer porque ela entendeu. Ela vai obedecer com o coraçãozinho magoado. Sabe? Ela vai obedecer porque ela entende que é melhor ela não insistir. Apesar de, às vezes, ela ainda insistir e a situação piorar. Mas ela vai ficar com o tanquezinho dela bem lá na reserva em relação a esses pontos. E toda palavra de orientação que a gente for dar, aí a gente já vai para todas as idades. Palavras de orientação a gente já vai começar a dar uma idade maior. Ela deve ser dada de uma maneira positiva, tá? Eu vou dar um exemplo assim. Quando já é jovem, a gente não quer que eles bebam e dirijam, né? A gente fala assim, não bebe, não dirige bebê. Se beber, você não dirige, tá? Não vai adiantar muita coisa, a gente sabe que quem tem filho maior vai saber isso. Não vai adiantar muita coisa. A gente vai continuar falando, porque mãe fala mesmo, mas não vai adiantar muita coisa. Se a gente fizer de uma maneira diferente, vou dar o exemplo. Nossa, meu filho, aquele rapaz, sempre, infelizmente, sempre tem alguém, a gente conhece alguém que sofreu algum acidente relacionado a isso. Poxa, aquele rapaz, né, ele bebia tanto, olha, deu um acidente, nossa, a família dele, né, deve estar chateada. Então a gente mostra uma compaixão com o outro. Esse jovem vai entender muito mais a compaixão com o outro do que os nossos nãos. Isso o adolescente principalmente. Então, a maneira da gente expressar. Por exemplo, eu quero que meu filho pare de gritar, mas eu falo para ele parar de gritar gritando. Ele não vai entender. Ele vai gritar. Poxa, se minha mãe fala para eu parar de gritar gritando, eu vou gritar, porque não tem coerência naquilo que ela está me pedindo. Então, a forma como a gente faz tem que ser de uma forma positiva para surtir efeito. Aí, umas dicas também que a gente pode usar de palavras de afirmação. Mandar bilhetinho na lancheira. Sabe que a gente ainda manda lancheira? Eu ainda mando lancheira. E a gente manda o bilhetinho, sabe? Até na casca da banana. Os professores podem me contar, tá? Tem umas professoras aqui dos meus filhos. Até na casca da banana a gente manda um bilhetinho. Então você tá dando uma palavra de afirmação para aquela criança, para os maiores já, os adolescentes. A gente sempre manda assim mensagem no WhatsApp, né? Aonde você tá? Que horas você chega? Com quem você tá? A gente manda assim, de surpresa, uma mensagem. Oi, tudo bem? Olha, eu fiz aquele lanche para você. Sabe aquela torta que você gosta? Eu fiz para você quando você chegar. Uai, que a mamãe te ama. Sabe? Então manda uma mensagem assim, sem ele estar esperando do nada. Imagina um adolescente abrindo o celular e tá lá, mamãe te ama. A gente tá reafirmando uma coisa bacana, uma relação bacana e fortalecendo mesmo esse emocional desse adolescente, mandando essas mensagens. E quando vê que eles estão tristes, a gente usar assim, falar coisas para eles de que a gente se orgulha. Uma coisa legal da gente fazer é toda noite, a maior quantidade de noites que a gente conseguir, que às vezes a gente não consegue todas as noites, mas toda noite a gente conversar e falar assim, olha, vamos falar uma coisa boa que a gente fez durante o dia, hoje. Vamos colocar, qual foi a coisa que vocês mais gostaram no dia de hoje? Cada um vai falar uma. Aí o que vai trazer? A gente vai trazer bons pensamentos, coisas que foram legais. Aí a gente aproveita nesse momento pra gente dar uma elogiada. E dá até pra gente descobrir o que essas crianças estão pensando. No sentido assim, porque a gente pode falar para essas crianças, ele pode falar assim, sabe que eu gostei, mamãe, daquela hora que a gente tava juntinho lá no sofá. Então se a criança falar que gostou daquela hora que tava juntinho lá no sofá, o que ela gosta? É o que a gente vai falar
agora de um tempo de qualidade. Você estava por ele, para ele. Né? Ou a criança fala, nossa, mamãe, eu gostei da hora que você elogiou a minha redação. Poxa, então peraí. Ele gosta de palavras de afirmação. Vou investir nisso. Então, daí a gente tira até uns grandes aprendizados. Porque a criança, ela solta o que ela mais gostou. Quando ela solta o que ela mais gostou, a gente já vai lá e tira a ideia daquilo que ela apresentou. Aí a gente vai para a terceira linguagem, tá? Lembra que são 5. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre as linguagens de amor das crianças. São 5 linguagens. Isso é a maneira com que elas entendem, como a gente transmite o amor para eles. Todas as crianças merecem as 5, tá? Elas precisam das 5, mas sempre tem uma que se sobressai. E é dela que a gente vai se utilizar mais nos momentos em que a gente vê que as coisas estão meio saindo do trilho, sabe? Então a gente vai falar da terceira de hoje, a gente falou do toque físico, a gente falou da palavra de afirmação e agora a gente vai falar do tempo de qualidade. E aí entra uma coisa crucial que é a questão do tempo, né? A criança, ela se sente... a criança que tem esse tempo de qualidade como linguagem, ela se sente verdadeiramente amada quando ela tem essa atenção exclusiva. Uma característica desse tempo de qualidade é essa atenção exclusiva, tá? Aí a gente pensa assim, nossa, eu não consigo dar conta das minhas coisas durante o dia, eu queria que meu dia tivesse mais de 24 horas para que eu desse conta de tudo e ainda eu descobri que o meu filho tem tempo de qualidade como a linguagem de amor dele. O que eu faço? Não é? A gente precisa entender bem essas linguagens para a gente saber agir. Porque, tanto é que assim, chama tempo de qualidade. Então, não é a quantidade do tempo. É a qualidade que a gente dá naquele tempo em que a gente está junto. Então, isso já dá um certo alívio que a gente vai conseguir colocar ali na nossa agenda da melhor maneira possível. Quando o tanque de amor da criança, que a gente já falou dos tanques de amor, ele tá vazio, a criança ela vai tender a pedir mais, a pedir mais, a pedir mais, a pedir mais, e ela vai tentar de todas as maneiras possíveis. Então, assim, quem tá em casa trabalhando de homework, né, nessa quarentena, senta para trabalhar, a criança vem. Parece imã. Sentei para trabalhar, a criança veio. Aí você fala, não, daqui a pouco eu vou. Aí a criança vai. Dá 1 minuto, a criança volta. Não, daqui a pouco eu tô indo. A criança vai. Dá 1 minuto, a criança volta. Então fica essa... Aí chega uma hora o quê? Que você perde a paciência. Porque você não tá você tá tentando trabalhar, tá tentando se concentrar, não tá conseguindo. E a criança tá ali pedindo aquela atenção. E assim, nem você trabalha, nem a criança tem atenção e daqui a pouco você perdeu a paciência e brigou. Isso é o mais comum. Nesse caso específico, o que é bacana fazer? Antes de sentar para trabalhar, chama a criança. 5, 10 minutos. Senta com ela. Olho no olho. Gente, o olhar. Sabe, a criança entender que você tá ali por inteiro, olhando. Então, olho no olho. Senta com a criança, dá uma atenção, brinca, conta uma história, pega no colo, faz um carinho, fica ali, só aquele tempo só da criança. E fala, olha, agora a mamãe vai trabalhar um pouco e depois volta. Beleza. Gente, dá muito certo. Eu precisei fazer isso hoje. Então, assim, eu enchi um tanquinho, 2 tanquinhos, para depois eu conseguir me concentrar e sair, estudar e fazer o que eu estava precisando fazer. Dá muito certo. Então, assim, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. E esse tempo, ele tem que ser exclusivo.
Não adianta eu estar ali de corpo presente, sabe? Meu corpo tá ali, mas eu tô trocando o canal da televisão, tô fazendo outra coisa, eu tô mexendo no celular. Não. É o presente. Eu tá ali verdadeiramente. A gente pouco dispõe de horas assim sobrando, né? A gente não tem hora sobrando porque a gente acaba concentrando muito a nossa energia em trabalhar, em correr atrás do que a gente precisa dispor dentro de casa. Então, como a gente não tem muito essa hora sobrando, se eu tiver certeza de que o tempo do meu filho, de que a linguagem do meu filho é o tempo de qualidade, eu vou ter que me dispor de alguma coisa para que eu consiga verdadeiramente dar esse amor que essa criança precisa, tá? Assim, um exemplo. Se eu todo dia gosto de chegar e ficar assim muito tempo na TV, diminuo meu tempo de TV, fico com ele e depois eu vou de novo fazer uma coisa minha, ok? A gente diminui. Se eu vou na academia 6 vezes na semana, eu posso ir 5 e ficar uma noite com ele. A gente não consegue fazer todas as refeições, a família toda junta. Mas assim, eu consigo tomar café da manhã um dia, eu consigo jantar no outro, às vezes eu consigo almoçar no outro. Então ali eu vou fechando essas lacunas que ficam e a criança vai se sentindo importante. Sabe, o horário da refeição ele é muito, muito bom para que a gente tenha esse tempo de qualidade. Outro jeito da gente ter esse tempo de qualidade é o caminho. Sabe quando a gente está levando para a escola e buscando? Aquele caminho ali, às vezes, de 10 minutos, de 5, 15 minutos que sejam, aquele caminho no carro. A gente vai conversando, então a gente está dando um tempo de qualidade, é só a gente e a criança. Sabe? Então é um outro momento que a gente pode utilizar dele. Outro momento que a gente pode utilizar, além desse momento das refeições, jogar uma bola junto é um tempo de qualidade. Jogar um basquete, sabe? Jogar um jogo. São tempos de qualidade que a gente pode ter junto. E a criança, ela sente como assim, você é muito importante, meu filho, para mim. Isso que eles sentem, como se a gente está falando isso. Você é muito importante para mim, tá? Ela se sente muito importante, ela fica assim toda cheia, sabe? Toda se achando porque ela teve aquela atenção. A criança que tem esse tempo de qualidade como a linguagem de amor, ela fala na hora. Ela fala na hora, nossa, mas tá tão legal aqui a gente junto, né? Tipo assim, ela fala na hora ela entrega, porque para ela aquilo é muito importante. E assim, não precisa nada mirabolante, tá? Não precisa nem sair. A maioria dos melhores momentos desse tempo de qualidade, eles acontecem dentro de casa. Com coisas simples, com atos simples. A gente precisa de um certo empenho, tá? Então, assim, pensa que eu tô chegando cansada, estressada, o dia não foi bom no trabalho, aconteceram várias coisas, então minha cabeça tá cheia. Eu preciso chegar e ainda dar esta atenção com palavras positivas, com um sorriso no rosto, com um olho no olho. Como eu faço? Eu preciso cuidar de mim, primeiro. Tá? A gente precisa ser firme, a gente precisa estar inteiro para que a gente consiga cuidar dessas crianças. Então, uma coisa bacana é assim, para um pouquinho antes de casa. Para, respira, pensa neles, sabe? Quando a gente pensa nele, nosso coração enche de amor. Então, assim, não tem como a gente tira um pouquinho aquele pensamento, pensa neles, foca neles, se acalma, põe uma música, sabe? Quem tem o hábito da oração, ora e depois entra dentro de casa. Tá? Se for buscar eles na escola, vai naquele percurso se acalmando. Porque quando chegar para buscar essa criança ela pode também ter tido um dia difícil na escola.
Ela pode ter tirado uma nota baixa e ela está chateada. Essa criança pode ter brigado com um amigo. Ela pode ter levado um pito da professora. Então, assim, e ela ainda não sabe lidar com essas emoções. Ela vai vir para você. Ela vai vir para os pais, que são o porto seguro. Então, ela vai chegar assim, descontando. E a gente vai ter que saber receber. Para a gente poder ajudar, porque para mim pode não ser importante, mas para ele é. Para ele, poxa, eu briguei com meu amigo hoje. A criança tá chateadaça que brigou com o amigo. Para mim, não é tão importante. Tá lá, eu já passei por isso, eu já sou adulta, eu já entendo como que isso funciona. Mas para ele aquilo é muito importante. Você sabe que amanhã eles estão se falando, amanhã tá tudo bem. Mas para ele aquilo é importante, então a gente tem que ter aquele senso de ouvir a criança, de entender. E às vezes a gente não vai ter a resposta, principalmente para um adolescente. O adolescente às vezes vem com umas questões, é muito importante ouvir. Mas a gente não vai ter resposta e a gente pode falar, olha, eu não tenho essa resposta agora, mas vamos descobrir juntos? Vamos juntos descobrir como que a gente pode fazer para melhorar isso, sabe, para resolver esse assunto? Pronto, pelo menos a bomba foi desarmada. Aí ali a gente, adulto, tem um tempo até para pensar em como agir e como ajudar eles a resolver tudo. O segredo desse tempo de qualidade, gente, é o tipo do que a gente quer apresentar para as nossas crianças. Que tipo de valores a gente quer que eles tenham, tá? Eles vão ter o quê? Um valor mais material? Eles vão ter um valor mais interior, de ser humano, de coragem, de caráter. Então, esse tempo de qualidade está muito ligado a isso. A gente vai apresentar para as crianças o que a gente quer que eles tenham. E vai demandar, assim, um esforço nosso, mas a infância, ela dura muito pouco. Os médicos hoje, graças a Deus, eles já conseguem fazer com que a vida se prolongue um pouco mais. A gente tem uma qualidade de vida melhor, envelheça com mais saúde. Mas a infância, ela não muda. A infância, ela continua sendo pequena. Ela vai ali até uns 11, 12 anos, no máximo. Depende do que a gente apresenta para os nossos filhos. Porque hoje as coisas estão vindo de uma maneira tão imensa que as crianças estão sendo, né, expostas a uma fase adulta muito cedo. Então dura muito pouco. E eu só tenho esse tempo para formar esse ser humano. Então, como que eu vou formar esse ser humano? O que eu quero que essa criança tenha? É cansativo? É cansativo. Né? Demanda tempo, demanda atenção, demanda estudo. Sabe, gente? Maternidade demanda estudo. E tudo bem a gente estudar por eles. A gente estuda tanto para os nossos trabalhos. Então, tudo bem a gente estudar por eles, sabe? Então, demanda, mas dura muito pouco. E é por pessoas que foram confiadas a nós. Olha que coisa deliciosa. São pelos nossos. Então, a gente faz de bom grado. A gente chega no final do dia, um limão espremido. Espremido até o final. Mas aquele espremido com sentido de, poxa, meu dever está cumprido. Porque a gente chega cansado, descabelada e tá tudo muvucado, não rola. Então eu tô cansada, eu tô descabelada, mas meu dever está cumprido. Eu sei o que eu tenho bem ali na minha frente. Eu sei o caminho que eu tô guiando, como eu sou uma vontade auxiliar, a gente já falou isso em outras lives. Como eu sou uma vontade auxiliar, eu sei como eu tô guiando e como que tá ficando. O contato visual, gente, eu vou repetir algumas coisas, porque elas são necessárias que a gente fixe bem, sabe? O contato visual. A gente realmente não faz mais contato visual com as pessoas por medo, por vergonha, por egoísmo, sei lá. Mas a gente
tem que fazer com as crianças. É importante que essas crianças tenham esse contato visual para que eles entendam que aquilo que a gente está falando é verdadeiro e está vindo lá de dentro. Para que eles acreditem que eles realmente faz sentido aquilo que a gente está passando. É uma ótima maneira, a gente falando do tempo de qualidade, de conhecer os nossos filhos, porque é onde a gente está junto e eles vão soltando e vão fazendo coisas e eles vão se mostrando, tá? Não necessariamente a gente precisa esperar o tempo chegar, porque a gente pode fazer de tempo de qualidade aquele tempo em que você está arrumando cozinha, lavando a louça, põe a criança para enxugar. Ai, mas dá trabalho, ele vai quebrar um copo. Tá, ele quebrou um copo, é um copo. Um copo a gente arruma outro. Sabe? Põe ele para ajudar. Você tá fazendo um bolo? Põe para ajudar. Você vai limpar um quintal? Põe para ajudar. Vamos arrumar as camas? Põe a criança para ajudar. A criança, ela gosta de ser útil. Ela gosta de ser a gente que desaprendeu. Mas a criança, ela gosta de ser útil. E ela se sente bem em agradar os pais. Na verdade, a vidinha deles é tentar nos agradar. Olha, a vidinha deles é tentar nos agradar. Então, eles gostam de ser úteis. E a gente pode aproveitar disso e linkar isso com o nosso tempo de qualidade. A hora da leitura. Olha, tá de novo a hora da leitura aqui. Aquele momento só de vocês, em que além de você estar alimentando essa mente, alimentando esse imaginário, você também está junto, está com toque físico, está com palavras de afirmação, está no tempo de qualidade. Então, assim, a leitura, porque eu não sei, olha, eu não sei muito abraçar e beijar, uma coisa que eu não consigo porque eu não aprendi. Eu não sei muito falar, eu sou meio bruta, assim, eu não consigo ficar falando muitas palavras agradáveis. Então, pega um livro para ler. Pega um livrinho, chama a criança, põe do ladinho, põe no colinho e a gente vai ler. Sabe? Pronto, já deu um passo. A gente já deu um passo muito importante para essa união acontecer. Ficar atento na fala deles, porque eles o tempo inteiro estão falando coisas que realmente são importantes. Por mais que a gente não perceba, eles realmente estão falando coisas que para eles, para o mundo deles, que eles ainda estão aprendendo e absorvendo, é muito importante. Aqui a Déia falando, olha, que o filho dela de 6 anos adora participar, fica feliz quando é envolvido nas tarefas e consegue realizar. É onde a gente pode usar do elogio. Tá vendo como a gente linka tudo? É onde você pode usar do elogio, né? Ele fez bem feito, ele pode ser elogiado, não é? Aí a gente não vai bajular, mas a gente pode elogiar. E eles adoram, gente. Por mais que faça uma bagunça, vai limpar, vai limpar o quintal. A criança sai encharcada, toda molhada, toda suja. Tá bom. Sabe, ela se sentiu útil. A gente não deixa a criança se sujar mais, mas deixa ela se sujar, deixa ela ser útil, faz bem. Necessita de um planejamento, sabe, assim, não dá pra gente viver atabalhoado, sabe? Precisa de um planejamento, a gente precisa se organizar, até para que eles vejam, nossa, minha mãe é organizada. E isso faz diferença. A segurança, passa a segurança. Ela não sai fazendo tudo atropelado, esqueceu de uma coisa num dia, esqueceu de outra no outro, perdeu o horário num dia, perdeu o horário no outro. Não, ali a gente tem uma regra, um planejamento, dá tudo certo. Aí assim, lá na frente, eu falei de quando você está fazendo um homework, você parar um pouquinho e dar atenção para a criança. Você pode não estar fazendo homework, tá? Mas você está fazendo alguma outra coisa e a criança está ali. Para. É melhor você parar, dar a atenção, já que para ele é importante esse tempo de qualidade. Estou fazendo almoço, um exemplo. E a criança está ali. Criança tá ali. Para 5 minutos. Vira, dá olho no olho. Dá atenção, escuta o que essa criança pelo menos está falando.
fala, olha, então tá, mamãe vai terminar aqui e já vai. Aí você vai, a criança vai sair satisfeita. Ela teve um pouquinho de atenção, você encheu um pouquinho aquele tanque daquela criança. Uns exemplos, assim, desse tempo de qualidade. Quando a gente vai ao parque com eles, não a gente sentar no banco e eles ficarem brincando sozinhos, a gente brincar junto. Para a criança que tem essa linguagem de amor, isso é importante. Preparar um lanche junto, que a gente falou de preparar o bolo. E a gente tentar, ao máximo, diminuir o tempo de exposição à televisão e celular. Porque a gente pode estar sentado juntinho deles, no mesmo sofá, mas a gente não está interagindo. Isso não conta como tempo de qualidade. A criança não recebe isso como tempo de qualidade. Então, ela começa a te pedir muita atenção. Você, pô, mas eu tô aqui. Não, vocês estão ali dando atenção para a televisão, ou estão ali dando atenção para o celular. Então, a gente tem aquele momento de não ligar nada, não ter nada ligado, que aí a gente consegue ter esse momento de atenção. Essa importância de parar antes, de se acalmar caso esteja nervoso. A criança, ela realmente tem as suas necessidades e quem precisa suprir essas necessidades somos nós. Então, nós precisamos nos controlar para que essa criança fique bem, se sinta amada, tá? Eu tenho uns recados para deixar para vocês. Nossa, nosso tempo tá acabando. Olha eu. Nós dividimos, tá? São 5 linguagens de amor. Hoje nós falamos de 3, demos a introdução, falamos de 3. Na próxima live, que vai ser na segunda-feira, tá, gente? Anota aí, eu não vou deixar só passar o fim de semana pra gente não perder tudo que a gente falou hoje. E dá tempo de, assim, vocês avisarem alguém que não assistiu. Poxa, seria legal, minha irmã, minha amiga, alguém assistir, pra assistir. Por quê? A gente abriu um canal no YouTube, olha que coisa mais blogueira, né, gente? A gente abriu um canal no YouTube, mas essa live vai pra lá, pra dar tempo de quem não assistiu assistir, pra segunda-feira a gente falar das outras 2, que são presentes e atos de serviço. A gente vai falar, gente, presente, a questão de presentear e os atos de serviço. E a gente vai fechar com uma surpresa muito legal, porque nós vamos dar uma ajuda, um empurrãozinho para que todo mundo consiga descobrir qual é a linguagem de amor do seu filho, tá? Eu acho que eu tenho um tempinho para pergunta, acho que dá, se alguém tiver alguma pergunta, apesar da gente não ter apresentado todas ainda, mas já dá para ir tendo uma ideia do que a gente pode fazer, do que pode ser legal para as nossas crianças. Tá? Segunda-feira, nesse mesmo horário, 21 horas, a gente vai fazer o fechamento desse assunto. A gente tem também esse assunto no nosso feed. Eu fiz em formato de algumas postagens, mas ele está muito resumido. Então, como começaram a me perguntar, vieram me perguntar bastante, e é uma coisa que ajuda muito, a gente abriu essas 2 lives para falar desse assunto, hoje e segunda-feira, tá? Nosso tempo está acabando. Eu vou me despedir de vocês. Espero que, se quiserem deixar depois que ver ou depois deu alguma dúvida, pode me mandar no direct, como sempre, eu sempre respondo, tá? Pode me mandar no direct, a gente responde. E na segunda-feira a gente continua esse tema, tá bom? Grande abraço, gente. Tchau!